E aí, gente, bem-vindo a mais um Trilha do Pixel. A gente tá com Rafa e Flávio, que vocês gostam tanto. Gente, hoje, episódio curtinho, a gente vai falar sobre se a gente deve ou não separar o artista da obra. Tu separa, Flávio? Rapaz, eu separo, porém com consciência do que é errado, entendeu? Porque, por exemplo... o tópico o artista que eu mais falo sobre isso, quando é nesse tópico, é H.P. Lovecraft. Entendeu? Que é o autor do famosíssimo e influente chamado de Cthulhu, A Cor que Caiu do Céu, dentre outras obras. Tipo assim, ele traz os preconceituosos dele pra dentro das obras, entendeu? Porque ele é uma pessoa super racista, ele é uma pessoa super xenofóbica, entendeu? E ele coloca isso dentro das obras. Mas... eu reconheço isso. Eu leio tendo consciência disso e eu consigo perceber isso dentro da obra. Você não absorve. Eu não absorvo isso, sendo que assim... tipo assim, você, obviamente, tem que ter consciência do contexto político de que ele estava inserido. Ele era um homem branco, rico, inglês. Entendeu? Tipo assim, eu não tô dizendo que era obrigado a ser assim. Sendo que pesa, sabe? Sendo que, veja bem... H.P. Lovecraft, a forma dele de escrever inovou o mercado, pô. Inovou as obras de ficção da obra e até hoje influenciam muito, pô. Se tornou referência. Se tornou uma referência, se tornou uma base pra muita coisa, pô. Pra grandes coisas. Porque, veja bem, o chamado de Cthulhu, tem gente que nem sabe o que é o Cthulhu, sendo que todo mundo sabe, todo mundo já viu em alguma obra o bichão polvo lá, uma criatura tipo polvo, Kraken, tá ligado? É o Cthulhu, pô. Entendeu? Pô, e Hellboy? Hellboy... é dele? Não é dele, pô. Mas eu tô dizendo que assim, Hellboy bebe 100% da fonte, entendeu? Hellboy é 100% Lovecraftiano, tanto que se torna um gênero, pô. Se torna uma marca, é Lovecraftiano. Entendeu? Por exemplo, as obras do Guillermo del Toro. Meu irmão, ele bebe demais das fontes de Lovecraft. Tá ligado? Então, pra mim é isso, pô. Você saber absorver e tirar proveito disso. Tá ligado? Porque, por exemplo... Hellboy, ou até mesmo as obras do Del Toro, elas são contra as propostas do Lovecraft, entendeu? Mesmo bebendo das fontes dele. A própria série do Lovecraft recente é isso, pô. Qual? Tá ligado? É Lovecraft Country. Exatamente, que tem disponível no Max. Eu amei essa série, eu esperava muito a segunda temporada. Só que não rolou. Ela foi cancelada por... acho que porque não teve... não teve absorção do público. Não teve tanto alcance assim. Aí foi muito custo pra pouco... Ah, sim. Sendo que foi uma grande polêmica na época que lançaram essa série, porque justamente estavam trazendo Lovecraft como tema central do bagulho, entendeu? E foi meio que boicotado. Essa é a verdade. Mas aí que tá, talvez faltou cuidado com ele de mexer com uma figura tão problemática. Exatamente. Eles colocaram, quase todos os protagonistas são pessoas pretas. Sim. E isso foi, tipo, completamente controverso com relação ao fato dele, né, do autor, que já morreu há muito tempo. Muito tempo. Ser tão racista, entendeu? Isso é uma coisa boa. Porque uma desconstrução. Totalmente. Eu gostei muito da série, a série é muito bem produzida, um roteiro muito bom, queria muito que tivessem várias temporadas. Claro que não é fiel. Não pode, não seja. Não seja fiel, mas toda a lore que você diz que foi multiplicada em diversas outras obras atuais, é muito interessante. É muito fora da caixinha que está acostumado. Pô, até, tipo, eu consigo citar infinitas obras aqui, mas, por exemplo, jogos. Pô, eu tô jogando Devil May Cry agora, eu tava jogando Tibia não, pô, Terraria. Inclusive Tibia bebe da fonte Lovecraft. Tibia é RPG puro, né? Tibia é RPG puro, mas, tipo, muitas obras que bebem dessa fonte dessa mundo de fantasia, bebe demais de Lovecraft, entendeu? Pô, vocês já jogaram Terraria, por exemplo? É o Minecraft 2D, né? É o Minecraft 2D, tá ligado? Irmão, aquele jogo é tipo... estamos lutando contra Lovecraft. Tá ligado? Ele traz os personagens de Lovecraft para o mundo do jogo e é incrível, pô. É incrível você saber mexer com essas referências. Porque, inclusive, Lovecraft, se eu não me engano, agora caiu em domínio público. Né? Ele não é mais... uma parada centenária já, né, amigo? É antiguíssimo. Entendeu? Então, assim, diversas obras podem beber dessa Então, assim, a referência deles tá chegando num ponto que tá sendo ressignificada. Exatamente. Precisa ser, porque senão né? Não tem como. Porque, assim, eu já li... compartilhado? Exatamente. Não pode ser. Eu nem acho que deve ser reproduzida fielmente. Mas é aquilo, pô. Eu pretendo muito, algum dia,
Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu pretendo muito trazer referências do universo Lovecraft pra alguma coisa minha. Algum projeto pessoal seu? Pra algum projeto pessoal meu, exatamente. Porque, cara, eu gosto demais. A lore é muito boa. É muito bem construída. Gente, um exemplo muito recente, tá? Neil Gaiman. Poxa, você me lembrou, mas eu vou falar... Kanye West. Também. Kanye West. São tantos exemplos disso. A questão mesmo é que a gente precisa falar dos maiores. E o que mais está afetando o público hoje em dia é a J.K. Rowling. Cara, Harry Potter. Tá no coração de milhões de fãs pelo mundo inteiro. E, cara, você ser fã de Harry Potter e você ser transfóbico não combina. Você ser a autora de Harry Potter e ser transfóbico não faz o menor sentido, cara. Pô, mas, assim, tem umas coisinhas ali que já eram meio esquisitinhas da época dos livros, né? Que a personagem asiática se chama Cho Chang. É triste, pô, é triste. Se você parar pra pensar agora... Sim. Talvez isso seja problemático. Os easter eggs da Rowling, o quê? O que eu tô falando? Tá tocando o meu telefone? Tá não. Não, deixa tocar dos meninos. Tocar o quê? Acho que deve ter algum celular tocando ali. Meu celular tá aqui. Deve ser o meu, mas besteira, corta aí. Ela já tava dando easter eggs no meio das obras dela do quão preconceituosa ela é, né? Mas assim, não tem como a gente deixar de consumir Harry Potter ou qualquer coisa do universo do Wizarding World, porque ela é do jeito que ela é, cara. Sendo que é essa parada de você saber... Por exemplo, a adaptação de Harry Potter. Ela é uma adaptação que, de certa forma, ela exclui e adapta... É uma adaptação, obviamente. Ela adapta isso para o mundo, pô. Ele tira boa parte dessa parte preconceituosa da obra, tá ligado? E traz pra gente, pro público final. Tanto que os atores são contra ela. Exatamente, são contra ela. Eles têm raiva dela. O Daniel Radcliffe, principalmente a Emma Watson, odeiam ela, pô. Não, e com razão, né? Porque assim, você vai ver a figura dela, irmão, tipo assim, melhore. É completamente distorcida. É cada coisa fora de ordem que ela fala no Twitter, né? Porque ela abraçou o Twitter justamente pra isso, pra soltar o que não deve. Mas então, eu acho que eu tenho um problema específico com isso, que é a questão monetária da coisa. Porque se você for falar da obra em si, já escapou da mão dela há muito tempo. Há muito tempo. Mas ela ainda recebe Mas assim, direito. ela recebe o dinheiro dela. Exatamente. Mas a questão tá aí. Você, Rafa, você deixa de consumir alguma coisa do mundo do Harry Potter por causa disso? Seja sincero. É porque eu não sou tão fã. Eu gostava, tá? Eu não tô dando uma de maluco, não. Eu não gostava, eu adorava. Mas assim, depois que saiu essas coisas, eu não sou tão fã assim. Eu não vou me sentir legal, não. Mas assim, como eu não era um grande fã, pra mim foi mais de boa de... porque o Lovecraft pelo menos tá morto, enterrado e os vermes já comeram, entendeu? Pelo menos isso. Pelo menos aí dá pra relevar. Mas ele você não tá falou alguma coisa agora que você trouxe a questão da sabe do quê? Do dinheiro? Não, que você é seletivo nessa questão. Então quer dizer que uma coisa que você consome muito, que você ama muito, que independentemente de todas essas questões problemáticas, você não vai deixar de comprar. Eu não sei se tem um exemplo. Como Harry Potter você não gosta tanto assim, você se sente na liberdade de não comprar por esse motivo Faz dela sentido, ser ok. preconceituosa, etc. Eu não julgo quem consome, não. Não julgo quem consome, mas eu, por exemplo, sou um cara que realmente não gosta muito de... Pô, eu teria vergonha, eu particularmente, assim, de ter coisa do Harry Potter e tal, agora, tem exemplos que são mais, eu acho que não são mais palpáveis. Não, tão mais palpáveis, que, por exemplo, a Nintendo. A Nintendo é uma empresa que durante anos e anos e anos segregou o público latino. Tá ligado? Segregou com força, tanto que não traduzia os jogos, até hoje é difícil traduzir jogo pra o público latino, principalmente pros brasileiros, tá ligado? Retirou as vendas em solo nacional do Brasil e, tipo assim, e o brasileiro continua consumindo, pô. Eu acredito, tipo, assim... Ai, gente, os brasileiros que têm dinheiro, né? Porque os pobres não. Exatamente. Por isso que eu digo... Aqueles gráficos péssimos. Péssimos não, amigo. Preços exorbitantes. Não. Ele fica fora de si. Eles têm estilo, Vocês perceberam que ele fica fora de si quando eu trago os fatos? Fora de si. São jogos estilizados, pô. Entendeu? É porque... Estilizado tanto que o
o console não processa. O El é a pessoa que consome live action, pô. Eu sou. Ele é a pessoa que consome live action, Sim. entendeu? Ele não é o cara que consome, que prefere a mídia original, prefere o 2D, o tradicional. Ele gosta do real. Ele quer... Cara, quando você tem o 3D... Ele só gosta de AAA realista. Quando você tem o 3D aí, quase superando a vida real, tá? Os bonecos lá pulando, atirando, você vai preferir um jogo 2D? Eu prefiro o Zelda. Você prefere o Rei Leão original ou a versão Animal Planet? Nenhum dos dois, tá? Daí você tira. Enfim. Diz. Agora, pô, vindo pra esse negócio, veja bem. Então você preferia que o Mario, ao invés de ser um personagem estilizado, fosse um encanador baixinho, gordinho e saísse pulando em cogumelo por aí? Só tem uma coisa a dizer com relação a isso. Eu amei o filme do Mario que lançou um tempo atrás. Aí. É um bom filme. Muito bom. E é o gráfico, entre aspas, do jogo. Mas e você? Você consumiria obras do Lovecraft se ele ainda fosse um cara vivo? Veja, eu acho que esse distanciamento fica mais fácil agora que ele tá morto. Você não tem essa ligação maior, a obra transcendeu a ele. Veja bem, é justamente sobre... Assim, eu acho que é um tópico muito sensível. Isso que eu sempre falo em conversas pessoais e afins, sobre você levar em consideração o contexto político da criação da coisa, porque, obviamente, sempre tiveram pessoas que foram contra o movimento, não sei o quê, parará. Mas, assim, as grandes massas não eram. Assim como hoje em dia o certo é ser... politicamente correto, inclusivo, entendeu? Amigo, houve uma época que não era. A questão não é que é o Calma, certo. eu vou você chegar precisa lá. ser. Eu vou chegar entendeu? lá. É o mínimo Não, do sim. ser humano ser politicamente correto. Não, mas houve uma época que não era isso. Isso que eu tô querendo dizer. Você tem que reconhecer É o contexto de vida do Lovecraft. Exatamente. A sociedade que ele viveu. Que não nega a criatividade dele, a capacidade exatamente. dele. Ele é um ótimo autor. Veja bem, ele não só é o caberia- quê? Ele é racista, xenofóbico. Não Mas é só... quase nada. A sociedade que a J.K. Rowling viveu é a de hoje, É a nossa. contemporânea, esse é o tópico, entendeu? E ela tem os problemas dela nessa sociedade de hoje. Isso é grave. Exatamente, o Lovecraft não caberia nos dias atuais, pô. Ele, se fosse vivo hoje em dia, seria boicotado 100%, que eu concordo com isso. E as obras dele não alcançaria nem, sei lá, 5% Não do que alcançaria. é hoje em dia. Olha que ele já morreu Entendeu? há um Tanto milênio, que, né? na época que foi lançado, não foi influente. Não foi algo que chegou ao mainstream da época, entendeu? Mas sim, quando o sci-fi, toda a fantasia começou a se popularizar, né? Principalmente no cinema. Exatamente. Pô, quando eu comecei a consumir Lovecraft, eu tava na Bienal do Livro, eu não sabia quem era, eu não sabia nada sobre isso, sobre o mundo dele. Lendo ali, pô, velho, que mundo legal. Deixa eu ver Tá mais ligado? sobre esse cara aqui. Foi exatamente isso. Odeio. Não, Aquele pô. meme do senhor incrível, do todo felizinho, aí depois todo vai preto e ficando branco. triste. Pô, por exemplo, Pô, eu tinha visto a capa e eu sou uma pessoa que eu julgo muito livro pela capa. Se o livro é bonito, me atrai. Entendeu? Assim como qualquer embalagem. A gente, como publicitário, tem o dever de valorizar isso, exatamente. É o mínimo. É o mínimo. A capa atrai. Eu vi uma capa belíssima de O Chamado de Cthulhu. Aí eu fui folhear e eu, achei a história Fantástica. assim. Sendo que O Chamado de Cthulhu, ele tem, obviamente, as paradas, mas não é tanto. Agora, por exemplo, A Cor Caiu do Céu, que é outro livro dele. Irmão, o livro é só xenofobia, tá? Racismo 101. É só racismo 101, irmão. É só aquilo, tá ligado? E eu lendo, eu não conhecia e eu entendi que era. Mas é porque eu estou inserido num contexto social que me permite enxergar isso como uma coisa errada. Aí você lá lendo aí no meio do livro e diz: poxa, que parada errada é essa? Que negócio escroto. Caramba! Tipo, pô. ele tá falando de uma raça que existia antes dos seres humanos que moveram pro local depois, que no caso são os Estados Unidos. Indígenas. Ele fez um paralelo com os pode indígenas, crer. entendeu? De uma raça que tava ali muito antes dos seres humanos, dos colonizadores e tal, que eles vivem na floresta, são seres primitivos, não sei o quê. Eu não estou falando... ele que falou desse jeito, tá ligado? A gente tá entendendo. Eles não são seres... A gente tá pegando indígenas os não são paralelos. seres primitivos, tá? Mas assim... Na visão do livro, nessa Exata- interpretação desse Na paralelo. visão do livro é isso, pô, Tá, entendeu? tá. E eu lendo, e ele vai dizendo que tem que matar, que não sei o que tem que Então, caçar. é complicado. E eu vendo, e eu, cacete, irmão. Tá ligado? E ele coloca É o complicado. colonizador como o herói, não sei o que. Tipo assim, irmão, é um livro interessante, mas assim, Você precisa de estômago, tá? você precisa de estômago pra ler. Entender toda a interpretação, Assim, fazer um é. artigo científico pra poder... É o banho de descarrego. É um livro que machuca, pô, um livro pesado. Porque Tá ligado? graças a Deus a gente tem essa preocupação, né, cara? Pelo Ainda amor de bem. Deus. Ainda Mas, bem. mas assim, eu, por exemplo, hoje eu não teria essa curiosidade não de ler.
Tipo, eu me sinto culpado por ter lido. Por ter lido. Mas então, e por ter gostado do universo. Ai, como ele é bom. Mas então, é isso, eu realmente me incomodo, porque eu sou um cara que quando eu tô lendo uma coisa, eu gosto de saber mais sobre quem fez, sobre quem escreveu. Eu gosto desse tipo de conexão, de entender a mente de quem criou essa coisa. Então, o TCC do gato no meio do nada, ele lá lendo uma parada, o capítulo 2 já sabe a vida toda do autor. Não, eu digo depois e tal. Eu gosto de me conectar com a mente que criou a coisa. Sim. Por exemplo, aí eu tô lendo amigo, livro. não queira não se conectar com a mente do Lovecraft. Então, aí é o que eu tô aí dizendo. É demais. Se tem uma obra e eu sei que o autor é um cara problemático, pô, eu quero entrar na mente desse cara, velho. Eu quero entender isso, não quero. Quando você... Eu também tenho essa parada de ir atrás. Eu digo de agora, entendeu? Depois de ler, mas tipo assim, eu na época que eu peguei pra ler, eu tinha 13 anos, pô. Não, sim. Tava aprendendo a ler. Eu tava aprendendo o que era. Alfabetização aos 13. Tadinha. Nossa, irmão, eu aos 13 anos eu tava lendo Graciliano Ramos, irmão. Ih! Entendeu? Caraca, eu pensei que ele ia puxar um Turma da Mônica, mas então pô. Amigo, eu era um pré-adolescente Turma da Mônica, inclusive. Chatíssimo. Turma da Mônica, inclusive, que tinha problemas. Era problemático. Aí, ó. Demais, ok, pô. tá aí um paralelo bom a se fazer. Turma da Mônica é uma marca que eu admiro muito. Mas se você pega a história da Turma da Mônica, tem personagens extremamente problemáticos. Estereotipados demais. As primeiras versões do Jeremias são muito complicadas, cara. São péssimos. Gente, então, assim, evolui, claro. Tudo evolui. Há uma marca hoje que mudou muito. Mas assim, não dá pra negar. É muito complicado esse tema. Exatamente. Aí eu que a fico gente constrangido pra caralho. Por quê? Esse bicho indo pra estar rindo de mim. Eu tô rindo com o Márcio. Aí bota essa parte aqui em preto e branco. Tá ligado? E sem som. Não, mas total. Eu tô atacando alguma minoria, bicho. É muito difícil a gente falar essas coisas. É muito difícil. Mas então, eu tô reconhecendo que, tipo, era muito problemático. Não é... É uma coisa muito mais próxima do que Harry Potter ou Lovecraft. Turma da Mônica é cultura brasileira pura. Mas é aquela coisa, eu mesmo, vou dar meu exemplo. Eu não lembro de nada das HQ de Turma da Mônica, do Louro José, dessas coisas assim, eu não lembro de nada. Louro José. Eu lia! Louro José. Eu lia! A infância Da era Ana Maria. mais você. Sim. Tá ligado? Cara, mas é um tinha um personagem gibi. lúdico. Gente. Tinha um gibi do Não, Louro você José. é que tem mais idade, assim como eu. Não era o Louro José, velho. Tinha, era o HQ, era Não o era o gibi Louro da... José, pô. Não era o Louro José. Era o da Disney, cara. Não, gente, tinha a HQ da Ana Maria Braga. Tinha. Vai achando que a Globo é fraca. Gente. Rapaz, peraí, deixa eu pesquisar, calma aí. Vou botar em preto e branco essa parte aqui. O Zeca Carioca, exatamente. Não era o Louro José, era o Zeca Carioca, cara. Zé, pô. Zé Carioca. Mas eu lia tudo isso, mas não lembro de nada Mas quando eu era criança. existe um HQ que a Globo fez? Não tem, é o Zé Carioca. Acho que é o Zé Carioca, cara. Deve ser, gente. Eles tiram dinheiro. Nossa, tu viajou agora da Ana Maria Braga, que tinha Ana Maria Braga. Mas tinha Ana Maria Braga, Ele pensou até no quadrinho da Ana. É, isso tava lá, o tio Patinhas e o Zé Carioca. Dele, pô, será? E eu Acorda, menina. Gente, a gente vai fazer a parte 2, tá? Desse tema aqui que eu amei, sério. Depois a gente volta com mais autores polêmicos que... Kanye West. Kanye West. É triste, eu tenho coisas a falar que o querido aqui gosta. Linkin Park, irmão. Que o querido ali desgosta, Como tá? é o nome dela? Da cantora nova do Linkin Park? Pô, não vou saber. Você... É Ana. Como é o nome dela, cara? Vocês já vão estar entrando num mundo inexplorado. Ela é uma personalidade extremamente problemática, pô. E a nova cantora do Linkin, a nova cantora de uma das maiores bandas do mundo, cara. É, velho. Tá ligado? O Linkin Park esse que se posicionou sempre contra tudo isso que ela... enfim. Próximo episódio. Não, vocês vão amar o próximo episódio, tenho certeza. Tá bom? Obrigado, gente, por ter acompanhado o nosso pod até aqui. A gente se encontra no futuro. Beijo.